Oi, gente! Hoje a nossa maquiagem tem tema. Você sabe o que é uma maquiagem monocromática? Eu imagino que todo mundo já deve associar o nome, né, ao que é em si. Vamos falar como um todo. O monocromático é o uso de uma cor predominante. Então você pode usar, por exemplo, no seu look, uma cor central. Vamos usar, por exemplo, não sei, o marrom. E você usa tom sobre tom de marrom, sem fugir muito daquela mesma cartela de cores, daquela mesma família. Trazendo isso para maquiagem, a gente pode brincar um pouquinho, né, dentro desse universo da maquiagem social, trazendo também um pouquinho de textura, para a maquiagem não ficar com aquele aspecto que muita gente acha sem graça, porque vai estar tudo ali dentro da mesma cor. Então a gente vai fazer uma maquiagem hoje monocromática. Essa proposta do monocromático acho que ficou mais em evidência depois que as Kardashians começaram a usar muito, né? Principalmente a Kim, que ela gosta muito desse mood todo seguindo uma cor só, tanto na maquiagem quanto na roupa. Então eu vou trazer hoje pra gente uma proposta monocromática dentro da maquiagem social, com uma pegada mais neutra. Se vocês gostarem muito, assim, dessa proposta, eu posso trazer uma com tons mais pesados, ou mais escuros, ou um pouco mais colorido, porque nada impede. O monocromático é o uso de uma cor predominante. Hoje a gente vai fazer ela, assim, um pouco mais sutil, mas você pode fazer com tons escuros, com colorido, que vocês quiserem eu trago também, tá certo? Já coloquei o cabelo pra trás aqui pra não atrapalhar a gente nesse processo. Ele tá parcialmente feita, então eu vou contar pra vocês o que eu usei mais ou menos e eu vou finalizar ela com vocês no final da maquiagem. Eu usei a base da Dylos, a minha cor é a bege claro, o corretivo da Tracta, selei com o pozinho da Catarine Hill. O contorno foi dessa paletinha da Sephora, uma pele bem básica, e coloquei um nadinho de iluminador, o Soft and Gentle da MAC, só pra a pele não ficar muito opaca no vídeo. Mas a gente ainda vai finalizar com mais iluminador. Não passei blush ainda. Para começar a nossa técnica de olhos, eu vou pegar o mesmo corretivo que eu usei para fazer a minha iluminação, aquele da Tracta na cor claro, e vou passar na minha pálpebra para servir como meu fixador de sombras. Dos dois lados. Não precisa de muito, porque eu já usei um pouquinho na hora que eu estava preparando a pele. Esponjinha para esfumar. Então eu já vou iniciar com as sombras. Eu separei algumas sombras aqui dentro dessa mesma família de cores que eu falei pra vocês. E a primeira que eu vou usar é quase o tom da minha pele, só que puxando um pouquinho pro rosado. Essa chama Dália Opaco da Contém 1 grama. Como eles vendem sombra unitária, eu separei aqui as que eu queria usar. Pincelzinho de esfumar, médio. E vou aplicando essa sombra em todo o meu côncavo, desde o finalzinho externo, levando aqui no côncavo até o cantinho interno. Primeiro eu aplico. E depois eu venho esfumando. Escolha a tonalidade mais próxima ao seu tom de pele. Vou fazendo camadinhas, levando ali pra perto da sobrancelha. Como ela é uma cor bem clarinha, bem próxima ao meu tom, é bem facinho de esfumar. Então a chance de manchar é bem menor. E o meu movimento pode ser mais amplo. Mas já começa a dar um pouquinho de profundidade, tá vendo? Ela vai ser a caminha da nossa sombra ali pro côncavo.
Fiz o fundinho de cor e agora eu vou vir com a minha segunda sombra. Para isso eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel um pouquinho menor. Esse é o 132 da Dai, mas se você tem uma pálpebra maior pode usar até o mesmo pincel. E vou usar outra sombra opaca, essa chama Trufa, também é da Contém um Grama. Olha como elas formam um degradê já natural. Então eu vou usar essa daqui para dar um pouquinho mais de profundidade no côncavo. Pego um pouquinho no pincel e vou concentrando ali bem na dobrinha do olho mesmo, fazendo um esfumadinho. Esse tom é só pra dar profundidade, então eu não quero assim que ele fique super aparente na maquiagem. Eu vou fazendo como se fosse uma meia-lua com esse tom um pouquinho mais escuro, pra ele realmente dar uma profundidade ali no côncavo. Vou voltar com o meu primeiro pincel que eu usei, com aquela primeira sombra que eu usei, e vou esfumar esse marronzinho mais escuro que eu coloquei. Como já é um olho um pouquinho mais claro, a gente usou só duas sombras e nenhuma delas assim é tão intensa, eu vou brincar um pouco com a textura desse olho. Então eu vou usar uma sombra cintilante pra gente preencher toda essa pálpebra móvel. Aqui eu escolhi, também dentro dessa família de marrons um pouquinho mais rosados, é essa também da Contém um Grama, que chama Tafetá Cintilante. Vou pegar um pincelzinho de aplicar, esse pequenininho, e eu vou aplicar essa sombra da raiz dos cílios até o côncavo, em toda a pálpebra. Vou concentrando. É uma sombra cintilante, então a gente vai dando batidinhas. Se tiver sujado muito essa região com a sombra mais escura, você vem com um pouquinho do corretivo, um pouquinho que tiver na sua esponja, aplica assim pra dar uma limpadinha. Daqui eu já apliquei, mas eu vou limpar um pouquinho, só pra ficar igual. E vem com a sombra por cima, até encontrar ali no côncavo. Como o nome diz, ela tem uma cintilância mais acetinada, ela não tem uma partícula de brilho muito intensa. Então eu tô usando essa sombra como se fosse uma caminha pro pigmento que eu vou aplicar no olho. Antes de aplicar o pigmento, eu vou vir com uma esponjinha e o pó translúcido que eu usei para selar a pele e fazer uma caminha aqui embaixo para evitar que esse pigmento manche a minha pele, porque é um pigmento bem fininho. O pigmento que eu vou usar é o 36 da Mais Que Linda. Eu vou mostrar o tanto que ele é parecido com a sombra que eu apliquei. Só que ele é mais brilhoso, ele é mais cintilante, tem partícula de brilho. Então eu fiz uma caminha com a sombra mais ou menos da mesma cor para vir com um pigmento por cima agora. Com o mesmo pincel, eu vou aplicar esse pigmento em cima da sombra. Vou tirar o excesso, que o pigmento é bem fininho, então ele sai voando. E vou aplicando. Para deixar esse brilho um pouquinho mais aparente. Se achar necessário, se achar que o brilho subiu muito, pode vir com o pincelzinho e a primeira sombra, dando uma apagadinha ali no brilho. Eu vou fazer a parte de baixo do olho e depois venho fazendo os retoques. Para fazer a parte de baixo, eu vou tirar esse pó.
que a gente tinha aplicado ali. Eu vou usar um pincelzinho de precisão, esse é o B907 da Macrylan, e vou colocar as mesmas cores que eu coloquei em cima, na raiz dos cílios inferiores. Primeira cor, eu venho aplicando. Como essa é a cor mais clarinha, eu posso aplicar ela um pouco mais grossa do outro lado. Feito. Agora eu venho com a segunda sombra, aquela que eu apliquei mais no côncavo. Essa eu coloco dentro da primeira sombra, então ela vai ficar mais rente à raiz dos cílios e não vai ficar tão grossa. Vai colocando aos pouquinhos, principalmente se você não tem muito costume de usar essa parte de baixo mais grossinha, só para dar um peso nessa raiz de cílios. Para quem gosta da maquiagem um pouquinho mais escura, você pode vir com a sombra um marrom, que ali também converse com as outras sombras que você usou. Ó, olha, essas foram as duas que eu usei para construir a maquiagem. E eu posso vir com uma bem mais escura, só que também dentro dessa mesma proposta, só para dar um peso. Eu particularmente já usaria assim, mas para ficar assim diferentinho, vou usar essa que chama Brown Shadow, também da Contém 1 grama. Pincelzinho chanfrado. Eu vou bem rente agora, como se eu estivesse delineando a raiz dos cílios, tanto inferiores quanto superiores. Só para deixar esse olho um pouquinho mais escuro. Olha só, a gente faz um contorno nos olhos. Eu vou passar um lápis bege na linha d'água, esse é da Vult, só pra deixar essa linha d'água mais limpinha. Antes de finalizar o olho com os cílios, eu vou vir com um pouquinho do iluminador que eu vou usar na pele, que é o Soft and Gentle, que também vai para esse lado mais rosadinho. Vou iluminar um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha. No cantinho interno. Vou puxar aqui um pouquinho para a parte de baixo também, para manter esse início do olho bem iluminado. E para o cantinho interno ficar mais brilhosinho ainda, eu vou vir com outro pigmento, esse é da Super Gloss, o número 104, ele também puxa para esse brilho mais rosado. Ele é bem fininho, então eu vou pegar assim com o pincel e só aplicar na entradinha aqui do olho. Se você achou pouco brilho aqui em cima, porque a gente usou mais, como eu disse, sombras acetinadas, um brilho um pouco mais discreto, mas se você gosta de mais textura, de mais brilho mesmo, pode pegar um pigmento como esse que a gente usou aqui no cantinho. Eu vou pegar assim com o dedo mesmo e vir aplicando em toda a pálpebra. Tá vendo como brilha mais do que nesse? Já que eu coloquei desse lado, vou colocar do outro também. Mas eu acho lindo sem o brilho também, assim, eu acho que fica bem chique. Limpar todo esse brilhão que caiu aqui, né? Que a gente não quer. Eu vou aplicar o cílio postiço e volto para finalizar a pele e os olhos aqui com vocês. Lembrando que já tem vídeo tanto de aplicação de cílios quanto de sobrancelha, tá certo? Se tem dúvida, dá uma olhadinha aí que tá bem legal.
Cílio aplicado, ainda tá secando aqui, tem um pouquinho de cola. Usei desses mais naturais, dessas cartelinhas assim, que vem com alguns. A referência desse é A21, mas como é da China, eu nem sei se é referência pra todos, né? Vai que tem um diferente aí no meio. De batom, eu usei esse, olha que gracinha, a embalagem. Esse da T&G, no número 22. Ele tem esse tomzinho que também é um nude mais rosadinho. Eu escolhi o batom de acordo com a sombra para também fazer essa composição, já que é monocromático, vamos usar tudo na maquiagem ali puxado pro mesmo tom, pro tom principal, que é esse marrom, esse nude um pouco mais rosadinho. Ainda dentro da nossa cor principal, eu vou aplicar um pouquinho de blush. Eu apliquei o batom primeiro para não pesar muito a mão no blush. Vocês notaram que é uma maquiagem com pouco contraste? Então eu tenho que manter tudo ali bem equilibrado. Tudo tem uma pegada um pouco mais fresh, assim, um pouco mais limpa. Então eu vou pegar o Harmony da MAC e vou aplicar aqui nas maçãs, dando as batidinhas. Ele também é dentro dessa família de cores. Não tem brilho, ele é opaco. Blush aplicado. Eu vou vir agora com um pouquinho do iluminador, o Soft and Gentle, também nessa pegada um pouquinho mais rosada. E vou colocar assim, acima do blush e um pouquinho em cima também, só pra dar uma textura nesse blush. Mas bem pouquinho, eu não tô exagerando no iluminador. Um pouquinho aqui no centro entre as sobrancelhas, na pontinha do nariz pra quem gosta. E como eu já apliquei batom, eu não vou colocar no arco do cupido, mas é um lugar que eu gosto muito de aplicar iluminador. Feito isso, para dar mais textura ainda na maquiagem, se você quiser, você pode vir com um gloss incolor no batom para deixar ele com esse efeito mais molhadinho. Eu vou colocar só um pouquinho, só no centro do lábio, dá uma impressão de lábio mais volumoso, meio boquinha de pato. Vou colocar só um pouquinho assim. Nem vou colocar no contorno todo, só aqui mesmo, no centro do lábio. E estamos prontas! Vamos soltar o cabelo, né, pra ficar pronto de verdade. Vocês gostaram? Eu acho esse tipo de maquiagem muito chique, de verdade. É uma das que eu mais gosto, assim, que eu acho mais elegantes mesmo. Gosto de cor, gosto de brilho. Eu sou muito suspeita pra falar porque como maquiadora eu gosto de tudo um pouco. Mas particularmente eu acho essa assim bem elegante. E é uma proposta que você pode mudar o fundo de cor, mudar a sua cor principal e fazer do seu gosto, do jeito que você achar melhor. Vocês gostaram? Achei bem chique, hein? Gostei. Acho que vou usar mais vezes essa nossa criação, essa nossa produção de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, conversa comigo, que eu puder te ajudar a esclarecer, tô por aqui. E lembrando que já tem vídeo no canal de aplicação de batom, por isso não aplicamos juntas. Tem de aplicação de batom vermelho, e se deu certo no batom vermelho, pode ficar tranquila que com os outros vai ser fácil. Então por hoje é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta. Se clicar bastante no joinha aí, a gente traz uma proposta um pouco mais escura ou um pouco mais colorida, talvez. Me diz aí o que vocês acham, tá certo? E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.